Agora lembre de um detalhe, exatamente na passagem do Antigo para o Novo Testamento nós temos uma nova novidade, uma segunda novidade, digamos assim. Além daquela já colocada no Antigo Testamento. Esta segunda novidade é que nós estamos num sistema político ali, dado depois da consolidação de Israel e do reino de Judá, e já com a decadência de ambos estes reinos, nós estamos ali vivendo justamente sob influência do Império Romano. O Império Romano, quando ele chega ao antigo, o que nós chamaríamos hoje, né, de Médio Oriente, de Oriente Médio, ele chega e coloca ali os seus representantes locais para falar, bom, vocês vão seguir as nossas leis, mesmo que César fique ali na Itália, e por conta disso, nós vamos ter agora um poder secular, que ele está tentando apagar os vestígios deste poder que é consolidado ali a partir do Antigo Testamento de reis hebreus. Ou seja, o reinado, a monarquia judaica, os judeus estão esperando até hoje pelo retorno desta monarquia, por um Messias que surja destas casas imperiais. Aquele sistema todo, ele agora tem uma influência romana, de um império que ele é extremamente secular, extremamente contrário às religiões dos povos que ele conquista. Só que mesmo sendo contrário, ele tem uma novidade também. Ou seja, uma coisa que eles já tinham aprendido, aliás, com Alexandre o Grande da Macedônia, que ele tinha feito exatamente isso mais ou menos ali uns 3, 4 séculos antes. Ou seja, deixe estes povos terem os seus costumes. O que a gente está mais interessado aqui é que eles sejam parte do Império Romano político, de uma parte quase financeira, ou seja, que eles paguem impostos para nós, que eles sejam considerados, vamos dizer, membros subalternos do Império Romano, que eles nos honrem como os deuses. Você entendeu que nós temos um problema agora para esse povo hebreu? Ou seja, ele ou vai seguir a ideia que foi colocada ali no Antigo Testamento, ou seja, que a divindade e o rei são duas coisas completamente diferentes, ou então eles vão reconhecer os romanos como deuses. Exatamente o que os romanos querem. É exatamente esta intriga política que está em voga, que subjaz na apresentação do Novo Testamento, ou seja, uma novidade agora, um problema político muito grande, mais ou menos como a divisão que nós temos hoje entre esquerda e direita, para eles era mais ou menos uma distinção entre falar, olha, o Império Romano ele fez muitas coisas boas para nós, mas nós, para isso, vamos ter de considerá-los deuses, reconhecê-los como deuses. Lembra do final do Game of Thrones ali, das últimas 2 temporadas, a Daenerys Targaryen falando o tempo todo para o Jon Snow, para selarmos a paz, para tudo ficar bem, tudo o que você precisa fazer é me reconhecer como soberana. Bem, Dany, se você se dobrar, simplesmente assim, se ajoelhar na minha frente, está tudo resolvido. E temos 2 longas temporadas nas quais isso não acontece, vai ter complicações muito grandes. O que está em voga ali são justamente essas 2 facções. Uma facção que está querendo apoiar o Império Romano e uma outra facção que elas quer se limpar ali das influências romanas, que no reino secular, na ordem puramente econômica, puramente política, de fato trouxe muitos avanços. O grande problema é que este avanço vem com ônus. Todo este bônus vem com ônus, que é você ter de reconhecer imperadores como deuses. Então aparece o maior imperador deste período antigo, que é César Augusto, o filho de César, o principal filho de César, aquele conhecido das histórias, que é César Augusto. E nessa época, César Augusto ele resolve cometer o primeiro grande ato do que nós podemos chamar de globalismo político no mundo. Ele quer fazer um recenseamento de toda a terra, de toda a urbe, ou seja, onde tiver Império Romano, ele quer que os seus acólitos locais, eles contabilizem as pessoas uma por uma. É o primeiro grande ato de burocratização da vida. Isto significa que não importa se você tem uma choupana ali no meio do deserto, ele quer que alguém passe a limpo toda esta região e consiga falar, olha, aqui tem uma pessoa, nessa choupana moram tantas pessoas, aqui é uma família de tais e tais pessoas, talvez nós possamos cobrar impostos, cobrar grãos, cobrar qualquer coisa dessas pessoas. Este é o primeiro grande ato de globalismo. Ou seja, o que nós queremos dizer com globalismo? É um poder que ele transcende aquele poder natural, digamos, de certa forma meio harmônico, reconhecido, escolhido, com uma mitopoética própria que um povo determina para si próprio. Então você vai ver em qualquer sociedade antiga, entre os indianos, eles vão ter toda uma narrativa mitopoética que explica como que eles começaram a ter aquele tipo de poder. Entre os judeus, a gente conhece muito bem a história do Antigo Testamento. Entre os gregos, toda aquela questão lá de você afastar os sofistas, que eram ajudantes de poderosos, e você começar um reino, reino não necessariamente no sentido de reinado, mas um novo modelo de sociedade, às vezes com democracia, ora com aristocracias, ora com oligarquias, assim por diante. E no final das contas, a gente vê que César Augusto, justamente por ele ter um império é algo mais do que um povo, ou seja, ele não está governando apenas o seu povo, ele não é apenas um rei, ele não tem uma mitopoética própria falando, ó, este é o meu povo, nós nos reunimos aqui, nós definimos que essas pessoas que estão aqui ao redor desta fogueira formam um povo e nós temos o nosso próprio sistema de governo. Não, ele tem um império, ou seja, o seu povo domina outros povos. Isso sempre com aquela questão que nós entendemos, os professores de esquerda sempre marcaram isso muito bem, com a ideia de imperialismo de que o povo que domina os outros vai sempre se considerar superior. Isso nem sempre é uma verdade tão absoluta quanto a esquerda coloca, mas a gente sabe que isso aconteceu com muita frequência, com frequência extrema durante a história. E é exatamente isso que César Augusto está fazendo, ou seja, existem povos ao redor, dentro do meu império gigantesco que eu nem sequer conheço.
isso, mas eu quero que exista uma contabilização. Exatamente neste período em que, segundo o Evangelho, Jesus Cristo, o Redentor da humanidade, vai nascer. Ou seja, a partir do momento em que César Augusto pede um recenseamento completo da Terra, ele quer um poder terreno, que ele seja global, onde quer que ele consiga alcançar geograficamente uma pessoa, ele vai querer burocratizá-la, marcá-la, censeá-la, marcar exatamente quais são suas posses, seu nome, criar exatamente um tipo de burocracia que nós conhecemos nos dias de hoje. É exatamente o período em que São José e a Virgem Maria são obrigados a irem de volta para Jerusalém, e no caminho Jesus acaba nascendo na cidade de Nazaré. Ou seja, nós temos o primeiro grande globalismo, uma concretização de um ideal, de uma política global, exatamente nesse período. O que acontece então? Nós temos, com o fim do Império Romano, com toda a sua decadência, um esfacelamento de um grande império e a sua substituição paulatina, mas bastante acelerada, por poderes extremamente localizados. Exatamente esse a Baixa Idade Média, como nós a conhecemos, que é o começo dos feudos, ou seja, os grandes nobres, aqueles que têm posse sobre terras, justamente vendo que os bárbaros estão vindo no horizonte o tempo todo, eles cercam as suas terras, eles constroem grandes muros, grandes castelos, grandes construções de pedra para proteger as suas posses, mais ou menos como hoje em dia. Nos dias de hoje, da grande democracia plena, assim por diante, no Brasil, qualquer pessoa que tem um pouco de dinheiro, ela mura a sua casa, ela vai viver num condomínio, ela vai viver num andar alto, ela nunca vai deixar um muro baixo na frente da sua casa, não sei que ela mora no extremo interior, ela não vai mais agora fazer como as nossas tias-avós faziam, né, de colocar lá umas cadeiras no meio da rua, ali na calçada, e ficar conversando ali a tarde inteira, porque qualquer hora passa um motoboy, leva o celular ali de todo